Você já sentiu que, mesmo depois de tantos anos vividos, ainda há pessoas que te tratam como se você não tivesse valor? Como se sua experiência, sua trajetória e tudo o que você enfrentou simplesmente não importassem? Talvez seja um colega de trabalho mais jovem que ignora sua opinião. Ou um familiar que te interrompe como se suas palavras não tivessem mais peso. Ou até mesmo aquele silêncio desconfortável, aquele olhar que carrega julgamento disfarçado. A verdade é que o desrespeito, muitas vezes, não grita. Ele sussurra. Ele se esconde nos gestos pequenos, nas respostas secas, na falta de reconhecimento. E aos 50, 60 ou 70 anos, isso ainda dói. Mas a pergunta é: o que fazer diante disso? A maturidade traz muitas coisas: sabedoria, calma, uma compreensão mais profunda da vida, mas também nos coloca diante de novos desafios emocionais. A dor de ser desrespeitado na juventude é explosiva. Na maturidade, ela é silenciosa. E, por isso mesmo, mais perigosa. Porque podemos acabar aceitando o desrespeito como se fosse parte natural da vida. Como se fosse tarde demais para impor limites. Como se já não valesse a pena reagir. Mas o estoicismo nos ensina o contrário. Essa filosofia milenar não prega a indiferença nem a submissão. Ela nos convida a recuperar o que é nosso por direito: a serenidade, o autocontrole e, principalmente, a dignidade. Não se trata de lutar com palavras, de vencer uma discussão ou de provar algo para os outros. Trata-se de viver em paz com quem somos, escolhendo nossas atitudes com consciência e nos libertando do poder que os outros acham que têm sobre nossas emoções. Neste vídeo, vamos explorar 8 atitudes estoicas que têm o poder de desarmar quem não te respeita, não através do confronto, mas através da firmeza silenciosa. São atitudes práticas, profundas e, sobretudo, humanas, pensadas especialmente para você que já viveu bastante e agora quer viver melhor. Por quê? Afinal, respeito não se exige, se inspira. E a melhor forma de ensinar isso ao mundo é sendo um exemplo de integridade e força tranquila. Atitude 1. A arte de não reagir. Em algum momento da sua vida, talvez mais de uma vez, alguém já tentou te provocar. Um comentário atravessado, um olhar debochado, uma ironia velada diante dos outros. E ali, no calor daquele instante, seu instinto gritou: responda. Mas talvez você respirou fundo, conteve o impulso e ficou em silêncio. Se fez isso, saiba, esse gesto que muitos confundem com fraqueza, na verdade, é um dos maiores sinais de força que alguém pode demonstrar. A arte de não reagir é uma das atitudes mais poderosas ensinadas pelo estoicismo. E, aos 50 anos ou mais, ela se torna ainda mais valiosa. Isso porque, com o tempo, aprendemos que nem toda provocação merece resposta. Nem todo ataque precisa de defesa. Nem toda crítica precisa de contra-argumento. A vida nos mostra que reagir é fácil. Difícil é escolher não reagir, especialmente quando temos razão ou quando fomos feridos. Imagine essa cena. Você está em uma reunião de família. Um parente faz um comentário sarcástico sobre suas decisões de vida. Todos olham para você esperando uma resposta, talvez até uma discussão. Mas você olha com calma, respira profundamente e escolhe o silêncio. Esse espaço entre o estímulo e a reação é onde mora sua liberdade, sua verdadeira força. É aí que você deixa de ser controlado pelas emoções alheias e passa a comandar o seu próprio mundo interno. Muita gente ainda acredita que uma resposta rápida é sinal de inteligência, que reagir imediatamente mostra autoridade. Mas o estoicismo nos revela o oposto. Reagir no calor do momento é entregar o controle das suas emoções ao outro. É permitir que alguém dite seu estado emocional como quem gira um botão. Já o autocontrole, esse sim, exige maturidade, presença e consciência. E talvez, após tantos anos de vida, você já tenha aprendido que não vale a pena perder sua paz para provar um ponto. Há algo profundamente transformador em não reagir. Primeiro, porque quebra o ciclo da provocação.
A pessoa esperava sua explosão. Esperava que você se exaltasse, confirmando tudo o que ela pensa sobre você. Mas ao não reagir, você surpreende, desarma, causa confusão em quem queria causar conflito. Segundo, porque isso muda como você se vê. Quando você percebe que não é mais refém das emoções, que consegue escolher com lucidez como responder ao mundo, você se sente mais livre, mais inteiro. Reflita. Quantas vezes você se arrependeu por ter respondido na hora errada? Quantas palavras ditas no impulso causaram feridas que demoraram anos para cicatrizar? Agora pense. E quantas vezes você escolheu não reagir e depois agradeceu por isso? O silêncio, nesse sentido, é como uma pausa no meio da tempestade. É quando a gente segura o leme com firmeza e diz: eu não vou deixar essa onda me levar. Claro, não reagir não significa aceitar tudo. Não significa se calar para sempre. Significa escolher o melhor momento para agir, e se vale a pena agir. Há força no silêncio, mas há ainda mais força em quem sabe quando quebrá-lo. Se você sente que tem sido testado ultimamente, provocado sem razão ou desrespeitado nas entrelinhas, respire. Não tome decisões no calor da emoção. Não se permita ser arrastado por palavras alheias. A maturidade te oferece um presente raro: o poder de escolher como você se posiciona no mundo. Use-o. E lembre-se, um coração calmo é mais poderoso do que 1000 argumentos. A arte de não reagir é a arte de manter sua paz intacta, mesmo quando tudo ao redor tenta te desequilibrar. É nessa calma que mora a verdadeira grandeza. Atitude 2. O silêncio como escudo e espada. Há silêncios que ferem, mas há também silêncios que curam, que protegem, que impõem respeito. E é desse tipo de silêncio que falamos aqui. O silêncio estratégico, consciente, maduro. O silêncio de quem já aprendeu que, às vezes, falar menos é dizer mais. Você já se viu numa situação em que alguém te provocou abertamente, esperando que você se exaltasse? Talvez um filho adulto querendo impor sua razão com arrogância. Ou um colega mais jovem, tentando te ridicularizar em frente aos outros. Nesses momentos, tudo em você quer reagir. Mas algo mais profundo, uma sabedoria que só o tempo oferece, diz: fique quieto. E quando você escolhe esse silêncio, você não se esconde, você se arma. No estoicismo, o silêncio não é ausência. É escolha. É posicionamento. Ele não representa covardia, mas domínio emocional. Porque aquele que é capaz de se calar quando tudo o impulsiona a gritar, está provando que ninguém tem poder sobre sua paz. Pense em como a maioria das pessoas age hoje. Sempre correndo para se explicar, responder, justificar, argumentar. Há uma ansiedade generalizada por provar quem está certo. Mas você, que já viveu tanto, sabe que a verdade não precisa de espetáculo. A verdade resiste no tempo, e o silêncio pode ser seu maior advogado. Imagine uma mulher de 60 anos que, ao ser questionada por suas escolhas de vida, simplesmente sorri e permanece em silêncio. Não por orgulho, mas porque ela não deve explicações a ninguém. O silêncio dela diz mais do que 1000 discursos. Ele carrega uma mensagem poderosa: meu valor não depende da sua opinião. Esse tipo de atitude desarma quem tenta te atacar. Eles esperam resistência, conflito, drama. Quando encontram silêncio, se perdem. Porque o silêncio não oferece o que eles procuram: controle sobre você. Ao se manter calado, você está dizendo: eu vejo você, mas escolho não entrar no seu jogo. Mais do que um escudo, o silêncio também pode ser uma espada. Não para ferir, mas para cortar o ciclo da negatividade. Ele impede que a provocação cresça. Ele bloqueia o acesso à sua energia vital. Ele protege sua saúde emocional. É como fechar a porta de casa quando a tempestade se aproxima. E aqui vai um segredo: quanto mais você pratica esse silêncio consciente, mais forte ele se torna. Você começa a perceber que não precisa convencer ninguém, nem se justificar o tempo todo. Você aprende a escolher suas palavras como quem escolhe sementes,
plantando apenas onde é terra fértil. Mas atenção, silenciar não é se anular. É saber que existe hora certa para tudo. Em alguns momentos, sua voz será necessária. E quando for, ela sairá limpa, forte, segura, porque veio do silêncio. Quem aprende a calar também aprende a falar melhor. Esse tipo de autocontrole não nasce do dia para a noite. Ele é cultivado com experiências, com tropeços, com lições difíceis. Talvez você já tenha gritado demais, já tenha dito coisas das quais se arrepende. E está tudo bem. Cada erro te trouxe até aqui. Até esse ponto em que você pode finalmente dizer: eu escolho a calma. Se você quer começar a praticar esse silêncio estratégico, experimente o seguinte: na próxima vez que alguém tentar te irritar, respire profundamente. Conte até 3. Observe a pessoa. E diga com os olhos o que sua boca não precisa dizer. Isso, por si só, já transforma a energia do ambiente. E se alguém te perguntar por que você ficou calado, sorria. Porque o silêncio, quando vem da sabedoria, não precisa de tradução. Ao longo da vida, você vai perceber que as pessoas mais sábias não são as que falam mais, mas as que sabem o valor de cada palavra e o poder de cada silêncio. Atitude 3. Autossuficiência emocional e prática. Imagine um barco no meio do mar. O céu escurece, o vento sopra forte, e as ondas tentam virar a embarcação. Mas o barco resiste, firme, sem precisar de âncora. Ele se sustenta pela força da sua própria estrutura. Assim é a autossuficiência, a capacidade de permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor tenta te derrubar. Essa atitude estoica é uma das mais poderosas para quem chegou aos 50 anos ou mais. Por quê? Depois de tanto tempo lidando com as exigências dos outros, agradando aqui, se anulando ali, tentando manter a paz às custas de si mesmo, chega um momento em que a vida te pergunta: até quando você vai depender dos outros para se sentir bem? Ser autossuficiente não significa ser solitário. Não é cortar vínculos ou rejeitar ajuda. É entender que a sua fonte de valor vem de dentro, e não da aprovação alheia. É saber que você pode contar com os outros, mas não precisa se perder para ser aceito. Você já passou da fase de implorar atenção, carinho ou respeito. Agora, você simplesmente escolhe com quem vale a pena estar. Quantas vezes você deixou sua paz nas mãos de alguém? Um companheiro que não valorizava sua presença. Um filho que só aparecia quando precisava de algo. Um amigo que só ligava quando estava sozinho. E você, por amor ou por costume, aceitava. Mas por dentro, se sentia usado, pequeno, esvaziado. Autossuficiência é o antídoto contra essa sensação. Ela começa com pequenas atitudes, dizer não sem culpa, passar um final de semana sozinho sem se sentir rejeitado, escolher suas próprias roupas, seus próprios horários, seus próprios planos. Parece simples, mas para quem passou a vida cuidando dos outros, pode ser revolucionário. Há uma liberdade imensa em perceber que você não precisa de ninguém para se sentir inteiro. Que a sua felicidade não depende de elogios, curtidas ou convites. Que a sua presença no mundo já é valiosa, mesmo que ninguém te aplauda por isso. No estoicismo, ser autossuficiente é cultivar uma fortaleza interior. É ser como aquela árvore que cresce longe dos holofotes, mas que cria raízes profundas. É entender que a vida muda, as pessoas mudam, os contextos mudam, mas quem você é não pode mais ser negociado. Essa atitude também transforma como os outros te veem. Quando você deixa de depender emocionalmente das pessoas, elas passam a te respeitar mais. Porque sabem que você não está ali por necessidade, mas por escolha. E isso muda tudo. Você deixa de ser manipulado por quem joga com sua carência. Deixa de ceder só para evitar conflito. Deixa de se calar para não desagradar. Você aprende que a única aprovação que importa é a do espelho, e que o maior amor que existe é aquele que você sente por si mesmo. Muitas pessoas acreditam que, ao se tornarem autossuficientes, vão se isolar. Mas é o contrário.
Você começa a se conectar com mais autenticidade. Porque já não precisa fingir, agradar ou performar. Você simplesmente é. E quem te ama de verdade vai se aproximar ainda mais. Autossuficiência também tem um aspecto prático. É organizar suas finanças, cuidar da sua saúde, planejar sua rotina com autonomia. Mesmo que você esteja casado, tenha filhos ou viva com alguém, ser autossuficiente é saber que, se um dia precisar caminhar sozinho, você saberá o caminho. Talvez você tenha sido dependente por muitos anos. Talvez tenha vivido relações onde o controle e a submissão eram disfarçados de amor. Mas agora, você tem o direito e o dever de retomar sua liberdade, de ser o seu próprio porto seguro. Você já é suficiente. Você já é capaz. Tudo o que viveu até aqui te trouxe as ferramentas necessárias para viver bem com você mesmo. Use isso. Confie na sua história. E lembre-se, a sua companhia pode ser leve, agradável e até curativa, se você aprender a apreciá-la. Ser autossuficiente é uma forma de amor próprio. E quem cultiva esse amor dentro de si, raramente será tratado com desrespeito lá fora. Porque o mundo responde ao modo como você se trata. E quando você caminha com dignidade, os outros reconhecem, mesmo que em silêncio, a sua força. Atitude 4. Foco no que realmente importa. Você já esteve em uma festa cheia de gente, cheia de barulho, onde todo mundo parecia falar ao mesmo tempo, e mesmo assim, você se sentia sozinho. Em algum momento da maturidade, a gente percebe que estar cercado de pessoas não significa estar bem acompanhado. O mesmo vale para a vida. Muitas vezes, passamos anos tentando fazer tudo, estar em todos os lugares, agradar a todos. Mas chega um tempo, geralmente depois dos 50, em que a alma pede calma, pede direção, pede foco. O estoicismo nos ensina a valorizar o que é essencial, a escolher, com consciência, onde colocar nossa energia, nosso tempo e nossa presença. E isso começa com uma pergunta simples, mas poderosa. O que realmente importa para mim? Responder a essa pergunta pode mudar tudo. Imagine sua vida como uma casa. Com o tempo, você acumulou móveis, lembranças, papéis, presentes, objetos sem uso. Um dia, decide fazer uma faxina. Começa a perceber que muitos desses itens ocupam espaço, mas não têm mais função. Alguns estão quebrados, outros nunca foram usados. E, de repente, a casa parece mais leve, mais limpa, mais sua. O mesmo acontece com a mente e o coração. Relacionamentos que já não te fazem bem. Compromissos que você aceita por obrigação. Culpas antigas. Pensamentos negativos que você carrega há anos. Tudo isso é acúmulo emocional. E quando você escolhe focar apenas no que é essencial, você se liberta. Mas o que é essencial? Talvez seja sua saúde. Ou seus netos. Um projeto antigo que você sempre quis retomar. Um livro que deseja escrever. Uma amizade que te nutre. A espiritualidade que te sustenta. O que importa é aquilo que faz seu coração ficar em paz. E tudo o que rouba sua paz, por mais urgente que pareça, merece ser revisto. Foco é dizer sim para o que importa, mas também é dizer não para tudo o que não agrega. E, para muitos de nós, dizer não é uma das habilidades mais difíceis de aprender, porque fomos ensinados a ser sempre disponíveis, a não decepcionar, a nos colocar por último. Mas o tempo ensina que isso tem um preço alto. Cansaço, frustração, muitas vezes, ressentimento. Dizer não, no entanto, não é egoísmo. É maturidade. É priorizar sua vida, sua saúde, seu bem-estar. E, quando você aprende a fazer isso com gentileza, as pessoas que realmente te respeitam compreendem. E as que não compreendem, talvez nunca tenham te respeitado de verdade. Há uma paz profunda em viver com foco, em parar de se preocupar com a opinião de todos, em não se perder nas redes sociais, nas comparações, nas distrações, em não gastar mais energia tentando convencer quem não quer te ouvir.
A maturidade nos convida a olhar para dentro e perguntar: essa pessoa, essa conversa, esse lugar, me alimenta ou me esgota? E quando você escolhe o que te alimenta, você floresce. Seja o arqueiro que o estoicismo descreve, alguém que sabe exatamente onde quer chegar, que estuda o alvo, segura o arco com firmeza, quando dispara a flecha, o faz com intenção. Não desperdiça tiros. Não atira no escuro. Não age por impulso. Esse é o poder do foco. Ao focar no essencial, você também se protege. Porque pessoas que tentam te desrespeitar geralmente jogam com sua distração. Elas se aproveitam da sua culpa, da sua pressa, da sua confusão. Mas quando você está centrado, elas perdem o poder sobre você. Porque você já não vive em função do que os outros esperam, mas do que você escolhe. Lembre-se, a vida não é uma maratona de produtividade. É uma jornada de significado. E o foco é o que transforma o comum em sagrado. Uma conversa simples vira um momento precioso. Um café da manhã tranquilo vira um ritual. Um abraço se torna memória. Você para de correr para viver e começa a viver de verdade. No fim, o foco é sobre respeito. Respeito pelo seu tempo, pela sua história, pelo que ainda está por vir. E quando você se respeita ao ponto de escolher o que realmente importa, o mundo aprende a te respeitar também. Atitude 5. Usar o tempo como ferramenta de força. O tempo. Para muitos, ele é visto como inimigo, um sinal de que os anos estão passando rápido demais. Para outros, ele é um fardo, lembrança do que não foi feito, do que já passou. Mas para os estoicos, o tempo é um dos maiores aliados. E quando você chega à maturidade, começa a entender que usar o tempo a seu favor é uma das atitudes mais sábias e poderosas que você pode cultivar. Pense nas decisões que você tomou no impulso. Aquelas palavras ditas sem pensar. Aquela resposta atravessada. Aquele sim que você queria dizer não. Ou aquela atitude movida pela raiva. Quantas dessas escolhas foram feitas por falta de tempo? Ou melhor, por não dar tempo ao tempo? A vida moderna nos condiciona a ser imediatistas. Tudo precisa ser resolvido na hora, respondido na hora, decidido na hora. Mas aos 50, 60 anos, você já aprendeu, ou está aprendendo, que as melhores respostas não são as mais rápidas, são as mais conscientes. Imagine uma árvore robusta, com raízes profundas. Ela não cresce em um dia. Ela leva anos, décadas até. Ela enfrenta tempestades, estações secas, ventos fortes. Mas com o tempo, ela se fortalece. Ela não tem pressa, tem propósito. Assim também deve ser você. Quando alguém tenta te provocar, espera que você reaja imediatamente. Quando alguém te pressiona por uma resposta, acredita que sua hesitação é fraqueza. Mas o tempo mostra o contrário. Esperar pode ser uma forma poderosa de controle. Você se recusa a ser levado pela pressa dos outros. Você não se deixa manipular pela urgência alheia. Você confia no seu próprio ritmo. A sabedoria do tempo está em saber que nem tudo precisa ser resolvido agora. Que há conflitos que se desfazem sozinhos. Que há dores que se curam com o silêncio dos dias. Que há verdades que só se revelam com a distância. E que há decisões que, quando adiadas, revelam o que realmente importa. Usar o tempo a seu favor é um ato de resistência emocional. É parar, observar, respirar, antes de agir. É perceber que você pode, e deve, esperar. Não por medo, mas por inteligência. Não por passividade, mas por estratégia. Quantas vezes você teve vontade de confrontar alguém, mas escolheu esperar? E quando o fez, percebeu que a raiva passou, a mágoa se dissolveu, ou a conversa necessária se tornou mais clara. Esse é o poder do tempo. Ele filtra o que é verdadeiro. Quem observa sua paciência, muitas vezes te subestima. Acha que você está hesitante, perdido. Mas, com o tempo, essas mesmas pessoas percebem sua força. Entendem que você não reage por impulso, mas age com intenção. Que cada escolha sua vem de um lugar mais profundo. A serenidade que só a maturidade oferece.
Essa serenidade confunde quem te desrespeita, porque a maioria está acostumada com reações explosivas, com pessoas que perdem o controle. Mas você, ao usar o tempo como escudo, mostra que não está no mesmo jogo. Você não precisa se apressar. Você já aprendeu que há uma hora certa para tudo, e que nem tudo merece ser vivido agora. Tempo também significa priorizar. Parar de correr atrás de tudo e começar a caminhar com direção. Significa olhar para sua agenda, sua rotina, suas relações, e perguntar: isso merece meu tempo? Isso me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser? E, talvez o mais importante, usar o tempo como força é aprender a esperar por si mesmo, a se perdoar pelas demoras, a respeitar seu ritmo, a entender que você ainda está crescendo, mesmo depois de tantos anos, que ainda está aprendendo, e que cada novo dia é uma chance de fazer diferente, não por obrigação, mas por sabedoria. No fim, o tempo não é um vilão. Ele é um mestre silencioso. Ele não grita, não pressiona, não exige. Mas se você parar para escutá-lo, ele te ensina a viver com mais presença, mais propósito, mais paz. Então, da próxima vez que sentir que precisa responder, decidir ou agir no calor do momento, pare. Dê tempo ao tempo. E lembre-se, a pressa é inimiga da alma. A paciência é aliada da liberdade. Atitude 6. Limites são pontes, não muros. Imagine dirigir por uma avenida sem sinalização, sem faixa de pedestre, sem semáforo, sem limite de velocidade. O caos se instala. Ninguém sabe quem tem prioridade, ninguém se sente seguro. Assim também é a vida quando vivemos sem limites. Ao longo da vida, especialmente após os 50 anos, muitas pessoas percebem que a dificuldade de impor limites foi uma das principais fontes de sofrimento. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes deixou que invadissem sua paz, sua casa, seu tempo, apenas para evitar um conflito? E, no fim, o preço foi pago por você. Cansaço, frustração e, muitas vezes, perda de identidade. Mas aqui está a verdade que o estoicismo nos ensina com clareza. Colocar limites não é afastar pessoas, é proteger o que é importante. É um ato de respeito próprio. É dizer ao mundo: eu sei o que mereço e sei o que não aceito mais. Estabelecer limites é mais do que impor regras. É criar um espaço sagrado ao seu redor. Um espaço onde você pode respirar, pensar, se nutrir. Um espaço onde só entra quem entende o valor da sua presença. E isso, ao contrário do que muitos pensam, aproxima as pessoas certas e afasta as erradas. Talvez você já tenha vivido isso. Ao começar a dizer não, algumas pessoas se afastam. Ficam irritadas, te acusam de egoísmo. Mas preste atenção. Essas eram as pessoas que estavam se beneficiando da sua ausência de limites. Elas estavam acostumadas a ter acesso irrestrito à sua energia. E, agora, precisam aprender a respeitar seu espaço. Limites não são muros. Eles não servem para isolar, mas para organizar. São como cercas em um jardim. Não impedem o sol de entrar, mas protegem o que está crescendo ali dentro. E você está crescendo. Em sabedoria, em autoestima, em autoconsciência. Ao colocar limites, você começa a recuperar seu tempo. Começa a dizer: hoje não posso, isso não me faz bem, prefiro ficar em casa, não aceito ser tratado assim. E, aos poucos, o mundo ao seu redor começa a mudar. As pessoas te olham diferente. Algumas se aproximam com mais respeito. Outras se afastam, e tudo bem. Muitas vezes, não colocamos limites por medo de sermos mal interpretados. Por medo de parecer frios, duros, distantes. Mas existe uma forma amorosa de se impor. Existe uma forma serena de dizer basta. Com um tom firme, mas respeitoso. Com um olhar que diz mais que 1000 palavras. E, acima de tudo, com uma consciência tranquila de quem está cuidando de si. Lembre-se, ninguém vai proteger sua paz por você. Ninguém vai cuidar da sua energia como você pode cuidar.
E se você não disser onde termina o outro e onde começa o você, o mundo vai continuar invadindo, consumindo, desrespeitando. Limites claros também ajudam os outros. Sim, ajudam. Porque evitam confusões, evitam ressentimentos, evitam jogos emocionais. Quando você diz com clareza o que espera, o que aceita e o que não tolera, as pessoas sabem onde pisam. E relações se tornam mais honestas, mais leves, mais verdadeiras. Estabelecer limites é também ensinar. É mostrar para seus filhos, netos, amigos e parceiros que é possível se amar sem se isolar. Que é possível respeitar o outro sem se anular. Que é possível dizer não e continuar sendo uma pessoa amorosa. Você não está sendo egoísta ao cuidar de si. Você está sendo sábio. Está reconhecendo que seu tempo é valioso, sua saúde mental é valiosa, sua paz não tem preço. Está entendendo que não é mais possível carregar o mundo nas costas, e que não precisa. E se alguém te ama de verdade, vai compreender seus limites. Vai até agradecer por eles. Porque pessoas maduras entendem que amor sem respeito não é amor. É dependência. É confusão. E você já passou dessa fase. Então, comece agora. Faça uma lista mental. Quem ou que tem ultrapassado seus limites ultimamente? Onde você precisa colocar uma placa de respeite meu espaço? E, principalmente, como você pode fazer isso com firmeza, mas com carinho? Quando você se respeita o suficiente para colocar limites, você envia uma mensagem clara ao universo. Eu sou prioridade na minha vida. E o mundo, pouco a pouco, começa a responder a isso. Atitude 7. Honestidade brutal com amor e clareza. Chega um ponto na vida, geralmente depois dos 50, em que a gente se cansa de fingir. Cansa de sorrir para agradar, de esconder verdades para evitar conflitos, de manter aparências para não causar incômodo. É aí que nasce uma das virtudes mais poderosas da maturidade, a honestidade brutal. Mas não se engane. Honestidade brutal não é ser rude, nem falar o que pensa de qualquer jeito. É ser direto, transparente, verdadeiro, com respeito. É olhar nos olhos e dizer o que precisa ser dito, sem rodeios, sem máscaras, sem medo. Porque você já entendeu que agradar a todos é impossível, e que ser fiel a si mesmo é libertador. O estoicismo ensina que a verdade é um valor inegociável, que viver de forma coerente com seus princípios vale mais do que qualquer aprovação externa, que a paz de quem fala a verdade consigo mesmo vale mais do que os aplausos de quem vive de aparência. Pense nas vezes em que você teve que engolir uma opinião, um sentimento, um incômodo, só para manter a harmonia. Quantas dessas vezes você saiu da conversa em silêncio, mas por dentro se sentia sufocado? Agora pense em quando você teve coragem de dizer exatamente o que sentia, com calma, com clareza, com firmeza. A sensação é outra. A alma respira. A honestidade brutal começa dentro. É olhar para si e dizer, eu errei. É admitir que não sabe tudo. É reconhecer que precisa mudar, que pode melhorar, que ainda está aprendendo. Isso não te diminui, te engrandece. Porque só os fortes encaram a própria verdade. Quando você pratica essa honestidade consigo mesmo, começa a levá-la para suas relações. Você deixa de dizer tudo bem quando não está. Deixa de aceitar situações que te ferem em nome da paz. Deixa de fingir sentimentos. Passa a dizer isso me machuca, eu não concordo, não me sinto confortável assim. E, ao fazer isso, atrai relações mais autênticas, mais respeitosas, mais humanas. E sim, nem todo mundo vai lidar bem com a sua verdade. Algumas pessoas preferem a versão adormecida de você. A versão que concorda com tudo, que evita atritos. Mas essa versão te custa caro, te adoece por dentro. E você já viveu demais para continuar se traindo. Ser honesto também é elogiar de verdade. É reconhecer o mérito dos outros sem inveja. É admirar com sinceridade. É dizer obrigado, você foi importante para mim, você me inspira. Porque a honestidade não serve apenas para confrontar.
ela também constrói. Ela fortalece vínculos, cura mágoas, aproxima corações. Talvez você esteja pensando, mas nem todo mundo merece minha verdade. E está certo. A honestidade brutal não é para qualquer momento, nem para qualquer pessoa. Ela é uma escolha, uma estratégia. Deve ser usada com sabedoria e com intenção de crescimento, não de ataque. Se você quer ferir alguém, não está sendo honesto, está sendo cruel. Mas se sua intenção é ser claro, justo e fiel aos seus valores, então sua verdade será um presente. Mesmo que, num primeiro momento, incomode. Porque verdades sinceras são como remédios, às vezes amargos, mas sempre curativos. E quando você vive com honestidade, algo poderoso acontece. Você se sente leve. Você dorme em paz. Você olha no espelho sem vergonha. Porque sabe que não está representando um papel. Está apenas sendo você. Viver assim não é fácil. Requer coragem. Requer perder a ilusão do querer agradar todo mundo. Mas os ganhos são imensos. A clareza que você transmite se transforma em confiança. As pessoas podem até não concordar com você, mas te respeitam. Sabem que, com você, não há jogo duplo. Sabem que o que você fala é o que realmente pensa. E isso é raro, é precioso, é inspirador. Seja no trabalho, na família, nos relacionamentos, pratique a honestidade com gentileza. Diga o que sente, o que pensa, o que precisa. Mas diga com amor, com cuidado, com empatia. Lembre-se, a verdade não precisa ser gritada para ser ouvida. Ela só precisa ser real. E se, um dia, alguém te criticar por ser verdadeiro demais, sorria. Porque nesse mundo cheio de máscaras, ser autêntico é um ato de coragem. E a maturidade te dá esse presente: o direito e o dever de ser verdadeiro. Atitude 8. Gratidão como arma secreta. À primeira vista, pode parecer estranho pensar na gratidão como uma atitude que desarma o desrespeito. Afinal, quando somos criticados, ofendidos ou ignorados, o último impulso que temos é agradecer. Mas é justamente por isso que a gratidão, quando genuína, se torna uma das armas mais poderosas e surpreendentes que você pode carregar. Uma arma silenciosa, mas profundamente transformadora. O estoicismo ensina que a forma como reagimos aos acontecimentos é mais importante do que os acontecimentos em si. E quando alguém tenta nos diminuir, espera uma reação clássica: raiva, mágoa, ressentimento. Mas quando respondemos com gratidão, não como submissão, mas como sabedoria, quebramos esse ciclo emocional. Cortamos o fio que nos prende à ofensa. Pense num exemplo prático. Alguém te critica injustamente. Em vez de se justificar ou entrar em discussão, você responde com serenidade: obrigado por compartilhar sua visão. Vou refletir sobre isso. Essa resposta simples tem um poder imenso. Primeiro, porque desarma. A pessoa não tem para onde ir depois disso. Segundo, porque mostra que você está acima da necessidade de vencer uma briga. Está interessado em aprender, crescer e seguir em paz. Mas atenção, gratidão estoica não é falsidade, nem autoanulação. Não é fingir que está tudo bem quando não está. É enxergar, mesmo em situações difíceis, o que você pode aprender. É agradecer, não pela dor, mas pela chance de se fortalecer. É transformar o veneno em antídoto. Quantas vezes, depois de passar por uma situação difícil, você olhou para trás e disse: foi duro, mas me ensinou algo importante? Isso é gratidão verdadeira. A gratidão que nasce do amadurecimento, que não depende de circunstâncias perfeitas, mas de uma visão elevada da vida. E quanto mais você pratica essa gratidão, mais ela muda sua energia. Você passa a focar no que tem, e não no que falta. Valoriza as pessoas que te respeitam, em vez de se fixar nas que te ignoram. Reconhece os pequenos milagres do cotidiano: acordar com saúde, ter um teto, partilhar um café, dar uma boa risada. Coisas simples, mas que milhões de pessoas no mundo dariam tudo para ter.
A gratidão também cura relações. Um obrigado sincero pode desfazer mágoas antigas. Pode abrir espaço para o diálogo, para o recomeço, para a reconexão. E, mesmo quando a relação já não tem mais como continuar, agradecer pelo que foi bom te liberta. Liberta do rancor, da culpa, da tristeza. E o mais bonito é que a gratidão não precisa ser dita em voz alta o tempo todo. Ela pode ser silenciosa. Pode estar num gesto, num olhar, numa escolha de não alimentar o ódio. Pode estar no simples ato de seguir em frente com leveza. Algumas pessoas confundem gratidão com conformismo. Acham que, se você agradece, é porque aceita tudo. Mas é o contrário. A verdadeira gratidão te fortalece para mudar o que precisa ser mudado, sem amargura. Porque você sabe que o peso do rancor só te afunda, e que a leveza da gratidão te impulsiona. Gratidão também é resistência. Em um mundo que vive na reclamação, no julgamento, na comparação, parar para dizer obrigado é um ato revolucionário. É ir contra a corrente. É se alinhar com algo maior. É reconhecer que, mesmo com tudo, a vida ainda vale a pena. E se você está passando por um momento difícil, emocionalmente, financeiramente, familiarmente, saiba, praticar a gratidão não é negar a dor. É lembrar que, apesar da dor, você ainda está aqui. Ainda tem forças, ainda tem escolhas, ainda pode escrever novos capítulos da sua história. Tente hoje mesmo. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo pequeno. Pode ser alguém. Pode ser você mesmo. Faça disso um hábito, porque cada vez que você agradece, constrói um muro invisível entre você e a negatividade, e fortalece o melhor de si. No fim das contas, a gratidão é a base da verdadeira dignidade, porque quem agradece, não mendiga, não se humilha, não se prende ao que perdeu, vive de forma plena, com o que tem. E isso inspira respeito. Quando alguém tentar te derrubar com palavras duras, lembre-se disso. Sua resposta não precisa ser dura também. Pode ser firme, serena e grata. E você vai perceber. Quem agradece por tudo, não depende de nada. Depois de tudo o que foi dito, talvez você esteja em silêncio agora. Um silêncio bom. Aquele que surge quando algo dentro da gente muda. Quando a gente entende que não precisa mais se desgastar tentando consertar os outros, ou lutar batalhas que só nos tiram a paz. A verdade é que, ao chegar à maturidade, o que você mais deseja não é ter razão, é ter paz. E essas atitudes estoicas não são regras rígidas, nem fórmulas mágicas. São convites, caminhos, reflexões, ferramentas silenciosas que te ajudam a viver com mais serenidade, mais consciência, mais dignidade. Você não precisa se tornar uma versão ideal de si mesmo. Você não precisa estar certo o tempo todo. O que você precisa, e merece, é se sentir inteiro. Se sentir respeitado, mesmo quando está sozinho. Se sentir firme, mesmo quando tudo ao redor balança. E, acima de tudo, se sentir livre dentro da própria pele. Talvez você ainda enfrente desrespeito. Ainda lide com pessoas difíceis, com relações complicadas, com dias em que nada parece fazer sentido. Mas agora você tem algo diferente, um centro. Um lugar dentro de si que ninguém pode tocar. Um lugar onde reina o silêncio, a verdade, o foco, a força. E, desse lugar, você começa a agir com mais leveza, com mais clareza, com mais amor próprio. Não mais para provar algo, mas para viver algo. Não mais para convencer os outros, mas para honrar a sua história. Se cada uma dessas atitudes tocar ao menos um ponto da sua vida, já terá valido a pena. E se, por acaso, você quiser recomeçar, seja numa relação, num projeto, numa maneira de se tratar, saiba, nunca é tarde. Nunca. Aos 50, aos 60, aos 70, ainda há espaço para recomeços silenciosos e potentes. E talvez o maior recomeço que você possa fazer agora é começar a se respeitar como nunca se respeitou antes.
Se esse conteúdo falou com o seu coração, compartilhe com alguém que também merece viver com mais força e tranquilidade. E, se quiser, conte nos comentários qual dessas atitudes você já pratica. Qual delas você quer começar a cultivar a partir de hoje? Porque, no fim das contas, o respeito que você recebe começa no respeito que você oferece a si mesmo.